Bom dia para você, bom dia para sua família. Nós estamos começando Palavra do Cardeal. Nosso encontro com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez. Bom dia a vocês todos. Bom domingo. Boa festa do batismo de Jesus. Hoje é dia de recordar o nosso batismo, né, Dom Odilo? Exatamente. O nosso batismo. Olhando para o batismo de Jesus, recordamos o nosso batismo. A gente vem, mais uma vez, lembrar, a gente vem numa sequência bonita na liturgia de festa, Natal, Ano Novo, Epifania e hoje o batismo do Senhor, o batismo do Senhor. E com o batismo de Jesus, a festa de hoje, nós concluímos o ciclo do Natal e Epifania. São dois ciclos litúrgicos muito breves, ciclo do Natal e Epifania. E, a partir do próximo domingo, nós retomamos o tempo comum na liturgia. Portanto, a partir de hoje, nós concluímos as festas de Natal. Dom Odilo, o batismo do Senhor, geralmente as pessoas podem até fazer uma confusão. Jesus, como nós, né? Jesus nasceu, Jesus depois, aí voltou para casa e tal, e a mãe de Jesus levou ele para ser batizado lá na igreja, como se fosse... Será que Jesus tinha padrinho também? Então, é verdade, padrinho de consagração, mas então... Padrinho de consagração de Jesus a Nossa Senhora. De Nossa Senhora. Né? Então, é um batismo, claro, colocado nessa época, como o senhor explicou semana passada, a liturgia, ela faz questão de colocar algumas festas juntas, mas de maneira pedagógica e educativa, Sim, né? A liturgia, ao longo de um ano, é um itinerário de fé, de catequese, de celebração dos mistérios da fé, que não necessariamente seguem o calendário cronológico. Justamente. É o calendário organizado segundo os mistérios da fé celebrados, né? Que segue uma certa lógica cronológica, mas não necessariamente, né? O importante não são as datas. As datas para nós no calendário hoje, mas em relação aos mistérios celebrados, não. Se alguém começar a perguntar, mas em que dia Jesus foi batizado? O lugar exato do batismo de Jesus e quem foram as pessoas que estavam perto do batismo de Jesus? Se alguém exigir esse documento, não vai encontrar. Não vai encontrar, justamente. Não vai encontrar. E se disser, bem, se eu não encontro esses documentos, então Jesus não foi batizado. Então Jesus nem existiu. Pois esses são argumentos que estão fora de propósito, porque não se trata de celebrar aqui os fatos cronológicos. Eles têm o substrato histórico. Sim. Tem o substrato, portanto, na história. Mas a liturgia não celebra, enquanto tal, o fato cronológico, material. Celebra o mistério da fé ali envolvido. Vamos lá, Dom Odilo, o evangelho justamente que lembra e que traz para a gente o batismo de Jesus é Mateus capítulo 1, versículo de 13 a 17. Acontece um fato, acontece uma epifania, é uma epifania também. Também aí acontece uma epifania, uma teofania. Uma teofania no batismo de Jesus. É isso mesmo. Depois de ser batizado, Jesus viu o Espírito Santo de Deus pousando sobre ele. É interessante. Exatamente. Eu queria retomar, antes do comentário do versículo, mais uma coisa, uma perguntinha que às vezes as pessoas se fazem. Jesus tinha que ser batizado? Então, essa pergunta leva a pensar. A segunda, mas o batismo de Jesus igual ao nosso? O nosso batismo igual ao de Jesus? Então, vamos responder brevemente. O nosso batismo não é igual ao de Jesus. O batismo de Jesus não foi igual ao nosso. Isso. Jesus não foi batizado como nós somos batizados. Aliás, Jesus dá origem ao batismo. Sim. Jesus foi batizado, digamos assim, à maneira dos judeus, das práticas da religião judaica. Jesus era judeu e, portanto, Jesus foi batizado no Jordão como os outros judeus vinham. A palavra batismo é importante, a palavra batismo significa mergulhar. Então era um rito de imersão na água. Para a finalidade era o batismo nos judeus, um rito de purificação. Que até hoje ainda existe, tem banhos de purificação. Um rito de purificação e um rito de penitência. Sim. Que significava ou indicava conversão. Ora, Jesus precisava ser batizado nesse sentido?
Não, porque Jesus era o santo, não tinha pecado, não precisava de conversão. E por que Jesus foi ser batizado? Ele quis ser batizado, aqui começa, né? Jesus não foi obrigado a ser batizado, ele quis ser batizado por João. Tanto é que João contesta isso, né? João não quer batizar, porque diz, sou eu que tenho que ser batizado por ti. Então, por que Jesus quis ser batizado? Aí está o sentido do batismo de Jesus. Jesus entra na fila dos pecadores, daqueles que fazem penitência, e recebe o mesmo rito com aquele significado. Porém, na hora acontece algo novo. Jesus não precisava ser batizado porque era o Filho de Deus, santo, sem pecado. Ele assume sobre si o pecado do mundo. No batismo, Jesus, tanto assim que logo depois do batismo, João diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o batismo de Jesus, simbolicamente, já significa, ele se reveste, se carrega dos nossos pecados e os redime com o seu sangue. Por isso, o batismo de Jesus já junta com o Calvário. O batismo de Jesus com a redenção mediante o seu sangue, né? E o nosso batismo é diferente do de Jesus? O nosso batismo nasce do batismo de Jesus. Então, isso que eu nasce do batismo dele. E, nele sendo batizado, com Jesus nasce o novo batismo. Isso. O batismo cristão agora significa ser mergulhados nele, em Jesus. Na sua morte, na sua ressurreição. Exatamente. E passa a ser sacramento. Agora não aquele lá não é um rito de purificação. Aquele lá era um rito. Esse de purificação. Agora é um sacramento. Isto é um sinal sagrado que indica a nossa participação na vida de Jesus. Isso. A nossa participação na redenção com Jesus, na graça do Espírito Santo que Jesus nos trouxe. Por isso que também tem a purificação do pecado. Pelo nosso batismo, nós somos purificados do pecado graças à redenção de Jesus. Isso volta lá que o senhor tinha falado, porque ele levou os nossos pecados, Exatamente. Porque ele é o Cordeiro que tira o pecado. E pelo nosso batismo, nós somos inseridos na comunidade de Jesus. O batismo também tem esse significado iniciático, ou seja, de entrada, de iniciação à vida da igreja, do grupo dos discípulos de Jesus. A igreja é a comunidade dos discípulos, então pelo batismo também se entra a fazer parte da comunidade dos discípulos de Jesus. Então as duas perguntas estão respondidas. Primeiro, Jesus não é que precisava ser batizado, ele pelo batismo assumiu as nossas misérias, nossos pecados. Segundo, nosso batismo é igual ao de Jesus? Não. Nosso batismo é diferente. Nosso batismo nos insere no mistério de Cristo, da sua paixão, morte e ressurreição e na vida nova que Ele nos traz. Se antes naquele batismo se mergulhava na água, agora em Jesus se mergulha na sua morte e na sua ressurreição. Continuamos a usar a água como símbolo. Morre com Cristo para ressuscitar com Ele. Exatamente. Na noite da Páscoa, sábado santo, nós fazemos a renovação das promessas do batismo. A gente, desde logo, já recomenda a todo mundo a participar da celebração do sábado santo à noite. É muito bonita. E ali se faz toda a celebração deste mistério do batismo, da nossa inserção e renovação mediante a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Pois bem, agora podemos ir a outra pergunta. Ao texto. Ao texto. Então, Jesus, justamente a gente estava falando sobre aquela questão de há uma teofania, né? Que é um momento em que Jesus vê o Espírito Santo. E há também, nesse momento, um início da vida pública de Jesus, né? Exatamente. Que Jesus é ungido, né? Primeiro, no batismo de Jesus, acontece a surpresa, né? A teofania, a manifestação de Deus. Deus que se faz ouvir. E alguns veem também sobre Jesus o Espírito Santo em forma de pomba. Isso. A voz de Deus Pai que fala, este é meu filho, o amado. Ouvi o que ele diz, né? É meu filho, o amado. Então, é a revelação de Deus, a revelação de Jesus. Quem é Jesus? Pela voz de Deus que ali aparece. Por aí a gente vê claramente confirmado, o batismo de Jesus não é um batismo qualquer, né?
é o momento em que o Filho amado de Deus assume nossa condição humana, nossos pecados, né? E os redime com a sua divindade. Dom Dilo, vamos celebrar bem esse dia, o senhor vai nos dar a bênção, que ele me avisou que acabou o nosso tempo aqui. Nossa, tem coisas tão bonitas, né? Tão bonitas, verdade. Então, olha, desejo a vocês um belo domingo do batismo de Jesus. E hoje, recordem também o seu batismo. Eu queria recomendar uma coisa. Olha, tem muita família católica que não batiza mais as crianças. Então, é verdade. Que pena! Vamos batizar as crianças, desde pequenas. Mais tarde ele vai escolher. Não, agora. É uma grande graça, uma grande bênção para o seu filho. Procure batizar logo o seu filho e introduzir logo também na comunidade dos fiéis através de todo um caminho de iniciação à vida cristã. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.